Bom dia. Aí, que bom dia caloroso, hein? Gente, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série do mês, as Cartas da Alegria. Queria pedir para que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 2. Nós vamos estar lendo e debruçando na palavra dos versículos de 1 a 11. Todo mundo com a Bíblia na mão, Filipenses aí, telão. Quem achou, dá um glória a Deus aí, gente, só para eu saber. Obrigado. Glória a Deus. Quem não achou, nós vamos começar assim mesmo, vocês correm atrás, gente. Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz: Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considerai o outro superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, a algo que ele devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de outro nome, qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te damos honra e te damos glória, Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que é vida, Pai, pela revelação do Senhor através dela, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu chamado para conosco, Senhor, por nos reunir em comunidade aqui hoje e nos manter unidos, Senhor. Eu oro para que hoje, Pai, essa palavra toque o coração, Pai, daqueles que o Senhor deseja, Senhor. Abra os nossos corações para que tenhamos o pleno entendimento e conhecimento de quem o Senhor é, em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, hoje e sempre. Amém. Bom, gente, Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo, né? É uma das cartas da primeira prisão dele, em Roma. Ela foi escrita quando ele era um prisioneiro na época religioso. Na primeira prisão de Paulo, ele era um prisioneiro religioso, não um prisioneiro político, como na segunda prisão. Por ser um prisioneiro religioso, ele tinha umas certas regalias. Ele estava numa casa alugada, que ele precisava bancar. E ele podia receber visitas, como ele mesmo diz em Filipenses 1, que Lucas estava com ele, Timóteo estava com ele, e a igreja de Filipenses envia Epafrodito com recursos para ajudar Paulo no ministério, né? E a igreja em Filipos era uma igreja localizada na Macedônia, foi a primeira igreja implantada por Paulo fora na Europa, né? Era uma colônia romana, era uma cidade romana importantíssima. Porém, era uma cidade de cultura essencialmente grega, né? Vocês podem ver em Atos capítulo 16, do 6 ao 40, como foi fundada a igreja de Filipos. E tem duas motivações principais, Paulo tem duas motivações principais ao escrever essa carta. A primeira é agradecer a generosidade da igreja de Filipos, e a segunda é alertar sobre os perigos da igreja, que sondavam a igreja, que também se dividem em dois na carta aos Filipenses. A primeira é a quebra de comunhão entre os membros e a divisão interna, a falta de unidade da igreja. E o segundo são as heresias, as ameaças externas. E ela tem também 4 ênfases. A primeira é a alegria e gratidão, como ela é conhecida, né? A carta da alegria. A segunda é a unidade cristã. A terceira é o foco na pessoa de Jesus Cristo. Paulo relembra a todo momento de Jesus na sua carta. E o quarto e último, apesar dela não ser uma carta apocalíptica, uma carta do fim dos tempos,
ela traz em apenas 4 capítulos, é uma carta pequena, uma carta curta, mas ela cita 3 vezes a esperança no dia de Cristo. Então ela é uma carta completa com relação a isso. Bom, e quando nós passamos para o versículo 1, Paulo traz sobre o problema da unidade que a igreja estava enfrentando, o problema interno da unidade que a igreja estava enfrentando. E antes de começar qualquer exortação para a igreja de Filipos, ele vem com a doutrina. Muitas vezes a gente fala, não, você não pode fazer isso porque a Bíblia diz isso. Paulo faz ao contrário, Cristo fez isso, então façam isso. E antes da exortação ele traz essa doutrina e ele começa a carta com, portanto, se há em Cristo alguma exortação. Essa condição, se, ela é muitas vezes traduzida em outras Bíblias como desde que, como, não é uma condição. Em algumas versões, como a NVT, trazem uma pergunta retórica. Na NVT ele diz, há alguma motivação por estar em Cristo? É uma pergunta completamente retórica, porque ele está dizendo a uma igreja que ele plantou, uma igreja fundada nas palavras de Cristo. Então, ele traz isso antes dele aplicar, dele doutrinar os 4 principais alicerces que mantêm a unidade da igreja cristã. No versículo 1 a gente pode ver que ele fala sobre, primeiro, exortação em Cristo Jesus. Ele é a nossa exortação, ele é a nossa esperança. Sem ele nós estamos mortos. Segundo ponto que ele traz, comunhão no Espírito. O que nos liga a Deus, o que nos torna igreja, o que nos faz sermos irmãos na fé, irmãos em Cristo, irmãos no Senhor, é o Espírito Santo. Efésios 5, 18, do 18 ao 21, vai dizer para enchermos-nos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos, e cantando e louvando a Deus. O terceiro ponto, a consolação de amor do Deus Pai, que amou o mundo e deu seu único Filho para salvá-lo. O que nós temos aqui, gente? Cristo, Espírito Santo e Deus Pai. O que sustenta a igreja? E o quarto e último ponto, não menos importante, se há algum sentimento profundo ou compaixão, isso é sentimento humano, isso ele está falando para a gente. Aqui Paulo traz uma palavra traduzida do grego, é os sentimentos das nossas entranhas, aquele mais profundo que nós temos, aquele que é produzido por Cristo em nós. Então nós temos os 4 pontos que mantêm a unidade da igreja. Ele continua no versículo 2, exortando agora pela falta de unidade. Paulo se alegrava demais da igreja de Filipos. Ele tinha a igreja como coroa dele. Era a igreja que mais ajudava Paulo. Mesmo quando ele estava em Coríntios, a igreja em Filipos, ele não aceitou donativos de Coríntios, aceitou da igreja de Filipos. Mas ele diz, tenhais o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Esse tenhais também, no grego, é no presente, continuem tendo. Ele não espera que a igreja em Filipos se divida, que a igreja comece alguma coisa e se desenrole e não tenha volta depois, porque os irmãos já não se suportam mais. Não, antes disso acontecer, ele diz, continuem tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, para completar a minha alegria para com vocês. Então Paulo deu a doutrina, e agora ele vem com a exortação. No verso 3, ele vai mais fundo, e ele diz o que está incomodando, qual é o problema, o que está acontecendo com a igreja em Filipos. Pelo motivo. Qual é o motivo da falta de união deles? O primeiro não façais nada por rivalidade ou partidarismo. E o que é isso? Buscar a autoprojeção ou a autoproclamação perante os homens. Fazer melhor do que o irmão faz por competição. Ou fazer porque quem está pedindo para que eu faça é o pastor ou é o diácono. E isso se aplica, gente, a todas as camadas da igreja. Desde alguém que vem ao culto e talvez fica procurando, fulano de tal não veio, fulano de tal não é crente. Até a pessoa que está aqui pregando hoje. Qual é a minha intenção pregar hoje? É ser bem visto por vocês? Ou é fazer algo por Deus, para o Senhor? E o segundo ponto é orgulho ou vanglória. Do grego vanglória
é a união de duas palavras, vazio e opinião. E nada mais consiste do que tirar a glória de Deus e colocar em si mesmo. Por que fazemos algo, gente? A quem nós estamos dando a glória do que fazemos? A nós sermos bons? Ou a Deus ser em nosso favor? E isso gera divisão na igreja. Mas Paulo também diz, se isso gera divisão na igreja, há outra coisa que restaura. A primeira é a humildade. E a gente enxerga a humildade hoje como algo essencial, algo essencialmente bom, né? Fulano de tal é humilde, é uma pessoa legal de se ter por perto, né? Ninguém gosta de pessoas arrogantes. Mas na cultura grega, humildade era uma falha de caráter. Era um defeito seríssimo, porque os gregos eram muito certos do que eles criam. E uma pessoa humilde não era bem vista, era uma pessoa fraca. E Paulo diz, sejam humildes. É o antídoto para a vanglória. Não sou eu, é o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E a segunda palavra é consideração, ou também estima, que ele traz no verso 3 e verso 4. Né? Dar o tratamento prioritário ao irmão, considerai as coisas dos outros tão importantes ou mais importantes que as suas. Esse é o antídoto para o partidarismo. Eu não faço por mim, eu não faço para eu ser bom perante os homens, mas eu faço porque o meu irmão está necessitado e eu posso ajudá-lo. E foi isso que Jesus fez, e nós vamos ver mais para frente com isso. Parar de preocupar somente com o que nos impacta, somente com o que é nosso, com a minha imagem perante os homens, e passar a se doar pela unidade da igreja. Então, no verso 5, Paulo vai começar a transição. Ele deu a doutrina, ele tinha um problema prático acontecendo dentro da igreja. Ele dá o exemplo de como resolver, ele dá a doutrina, e ele diz, agora vocês querem um exemplo? E ele aponta para Cristo. E ele diz no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bom, e do verso 6 a 11, ele vai trazer Cristo como o exemplo maior a ser seguido, o exemplo maior, o único exemplo que a gente precisa ter em nossas vidas. Para resolver um problema prático de desunião e falta de amor dentro da igreja, olhe para Cristo. E esse texto é o texto base e essencial para o estudo da cristologia, como o Ramon trouxe no último domingo do mês passado no catecismo, e o Rodrigo trouxe muito bem também na humilhação e exaltação do Cristo em Salmos 22. É a Ele quem nós devemos imitar. Viver a vida buscando ser como Cristo nos traz vida. Porque, gente, uma doutrina sem prática, ela não quer dizer nada. Não adianta nada nós termos uma igreja legal, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que canta louvores maravilhosos e louvores cristocêntricos, mas se a gente sair dessa escada aqui e não praticar isso, gente, que adianta? A gente está brincando de ser cristão, e não é para isso que a gente é chamado. Cristo não brincou de descer à terra. Assim como no versículo 6, Paulo entra talvez no que eles chamam de um versículo mais bonito, mais incrível a respeito de Cristo da Bíblia. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus a algo que ele devesse se apegar. Cristo voluntariamente renunciou aos seus direitos, pois ele existia em forma de Deus. Forma do grego aqui é morfê, tem duas palavras para forma em grego, morfê e schema. Morfê é algo essencial da natureza, algo imutável. Então, na forma de Deus, a natureza de Cristo era Deus, imutável, eterna. A forma de Deus de Cristo era essa. E ele não se apegou a essa divindade e aos direitos e à glória que ele tinha com o Pai, desde antes da fundação do mundo, como ele diz em João 17,5, na oração sacerdotal. Ele renunciou a tudo isso para ser acolhido numa manjedoura. Ele nasceu pobre, veio conhecido como filho de Maria e José, como carpinteiro, por nós. Ao contrário do primeiro Adão,
que era imagem e semelhança de Deus, que era o governador da criação, detentor do livre-arbítrio. Ele quis ser Deus. Não estava suficiente para ele. Através dele entrou o pecado e a depravação total na terra. Se você não sabe o que é a depravação total, Escola do Cordeiro, 2025, matricule-se. Só para dar uma aliviada. Tava... Série da Reforma aí, ó, primeira mão notícia. Mas então, ao contrário do primeiro Adão, Jesus não se apegou ao fato de, ao contrário, o primeiro Adão ser homem, quis ser Deus. Jesus era Deus e se fez homem para redimir o pecado que entrou no mundo através do primeiro Adão. No verso 7, ele continua dizendo, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, forma que, de novo, morfê. Ele era tanto Deus quanto ele era servo desde a eternidade até a eternidade, gente. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. E fazendo-se semelhante aos homens. Mas do que ele se esvaziou, então, ao final das contas? Se ele continuou sendo Deus, se ele era Deus, continuou existindo como Deus? 4 pontos muito importantes da gente saber quanto a isso. Primeira coisa que ele fez foi se esvaziar na sua relação favorável à lei divina. Sobre ele não tinha pecado algum. Ele não era depravado, ele não estava sob a ação do pecado que entrou no mundo através de Adão e existe até hoje sobre nós. Mas quando ele foi para aquela cruz, ele carregou sobre ele todos os pecados que haviam sido cometidos e que hão de ser cometidos por nós. Disso ele se esvaziou. Das suas riquezas, sendo rico, ele se fez pobre, criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Nasceu numa manjedoura, cresceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. O filho do homem não tinha onde descansar a sua cabeça. Abriu mão da sua glória celestial, que era dele junto com Deus antes da fundação da terra. O Deus exaltado no trono desceu como homem, foi cuspido, foi zombado, foi humilhado. Esse é o Deus que nós servimos. E ele também abriu mão do livre exercício da sua autoridade. A gente vê reiteradamente Jesus dizer: o Pai é maior do que eu faço a vontade do meu Pai que está no céu. Mas Jesus não é Deus, co-substancial, coexistencial, coeterno com o Pai. Não existe hierarquia na Trindade. Como o Pai é maior do que eu? Como eu faço a vontade do Pai, não a minha? No momento em que ele escolheu encarnar, ele se colocou numa condição subalterna, temporária e subalterna, para que ele cumprisse o propósito eterno e nos salvasse. É isso que Cristo abriu mão por nós. Glória a Deus. Obrigado. No versículo 8, assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Essa forma aqui é Shema. A forma de homem de Jesus é algo exterior, algo mutável, algo que foi temporário, algo enquanto ele estava aqui. E a cruz, gente, a morte de cruz. A morte de cruz, a cruz ela é o cerne do Evangelho, ela é o cerne da Bíblia. O Antigo Testamento aponta para a cruz, o Novo Testamento aponta para a cruz, nós devemos apontar para a cruz o tempo inteiro. Mas a cruz, como nós enxergamos, como a nossa esperança, como local onde o Deus se fez humano e carregou os nossos pecados para que nós fôssemos salvos, ela nem sempre foi vista dessa forma. No tempo de Jesus, a cruz, ela era como a fogueira na Idade Média, como a guilhotina da Revolução Francesa, a tortura na Inquisição Espanhola, os enforcamentos, empalamentos, pelotão de fuzilamento, câmara de gás e, como nós conhecemos hoje, injeção letal. Ela tinha significado, era o corredor da morte, humilhação e morte. Era isso que a cruz representava. Era um processo tão, mas tão cruel, tão doloroso, que nenhum cidadão romano poderia ser condenado a morrer pela mão dos romanos pela cruz. Somente os forasteiros.
E muitos nem chegavam a ser crucificados, como o Rodrigo trouxe no mês passado para nós. Eles eram açoitados, tinham uma coroa de espinho colocada na cabeça, carregavam a sua cruz e às vezes morriam antes mesmo de serem crucificados. A grande maioria morria antes mesmo de ser crucificada. Mas Cristo não. Cristo foi até o final. Deuteronômio 21 vai dizer: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Gente, ele se fez maldito. Deus se fez maldito por nós. Ele fez o dia virar noite. O símbolo maior de temor do império, de humilhação, virou o símbolo de maior esperança da vida. Graças a Deus. Porque Ele morreu por nós na cruz. Aleluia. Ele restaurou a paz entre os homens e Deus. Ele foi alvo da ira de Deus porque Ele era homem e Deus morrendo naquela cruz por nós. E então Ele foi exaltado. Então Ele foi exaltado, foi restituído da glória que já pertencia a Ele. Como em João 17:5, Ele ora: Pai, rogo para que me devolvas a glória que era minha contigo antes da fundação do mundo. E o Senhor o exaltou com soberania e supremacia. Ele é o maior de todos, a glória dele é a maior de todas, ele está sobre os céus. Não há glória como a de Cristo. Ele recebeu de Deus o nome que está sobre todo nome. Esse nome, algumas linhas vão dizer que é Cúrios, Senhor, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, traduzido na Septuaginta. Ele é Deus. E por Ele, nesse nome, ao nome de Cristo Jesus, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Reis, majestades, presidentes famosos, influencers, ateus, outras religiões que não creem. Nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confessará que Ele é Cristo. Aleluia. E algumas confessarão a sua ruína. Aqueles que não são salvos no dia do juízo final, no dia de Cristo Jesus. Ah, lá vem Ele, o Senhor. Já era para nós. Acabou. Mas para nós não, gente. Para nós será motivo de alegria e regozijo. Essa palavra é difícil. A chegada tão esperada de Cristo Jesus, a nossa esperança na volta dele, na volta do nosso Senhor, será ruína para muitos. Nós precisamos, gente, viver essa alegria, essa esperança no retorno de Cristo. Paulo traz na carta aos Filipenses a unidade cristã como algo essencial, como algo necessário, algo que é sustentado por Deus, mas dado a nós. Então, vivamos apontando para a cruz de Cristo. Nosso problema, qualquer problema que nós estejamos passando, qualquer problema que existir, aponte para a cruz de Cristo. Olhe para a vida dele, olhe para o que ele abriu mão. Alegria no Senhor, gente. Alegria, vamos esperar com alegria. Aquela célebre frase de já vivermos o reino de Deus, mas ainda não sermos glorificados, ainda falta pouco. Alegrem-se em Deus, vivam em harmonia com os irmãos na unidade da igreja. Não vamos brincar de ser cristãos, a gente não está aqui brincando, a gente não é uma igreja legal para isso. Reunindo um pouco do que Paulo disse nesses versículos de 1 a 11, em 4 pontos essenciais. A sustentação da igreja é feita por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
É a mão direita dele que nos sustenta e nos guia. Ele é quem coloca em nós o querer e o efetuar. Filipenses 2, versículo 14 vai falar, não, versículo 14 e 15 vai falar sobre isso. Tudo vem conforme a boa vontade do Senhor. Longe dele, tudo é legalismo, partidarismo e vanglória própria. E para aqueles que vivem assim, gente, eu sinto muito dizer, mas vocês não estão vivendo como salvos. Não estamos vivendo como salvos, nós vivemos isso dessa forma, por partidarismo, por vanglória, por legalismo. O exemplo a ser seguido, como segundo ponto, é um só, é Jesus. Para a cruz dele é para quem devemos apontar, para quem ele é, e ele é o nosso Senhor. É a ele em quem nós servimos, e por isso também nós servimos aos irmãos que nele estão. Nós somos um só, gente, a igreja é uma só. Cristo é o cabeça e nós somos um corpo esquartejado é um corpo morto. A igreja é uma só. Terceiro ponto, a cruz é a solução de todos os nossos problemas. Ela resolve as nossas desordens, é nela que os nossos pecados foram carregados e continuam sendo. Então, se nós estamos em pecado, se nós sabemos disso, acho que o Rodrigo trouxe isso ontem no culto de homens, foi maravilhoso. Ore ao Senhor, abra sua boca, procure um irmão em Cristo, vamos viver a igreja. Vamos viver a igreja, você tem irmãos aqui para te ajudar a caminhar com Deus, a gente não está aqui brincando, ninguém aqui vai te julgar por isso. Todos temos pecados, sem exceção. Uns em umas áreas, outros em outras, mas todos pecamos. E o quarto ponto é: buscai o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E o reino dos céus é esse, gente: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. O amor ao próximo é algo impressionante, né? Porque no Antigo Testamento era a lei do retorno, né? Ame seu amigo e odeie o seu inimigo. Então Jesus vem e diz: não, ame seu amigo como a ti mesmo. Ô Jesus, difícil, hein? Eu me amo pra caramba, mas amar o outro igual eu me amo? Mas tem um limite, né? Eu me amo e amo o cara, até ali. Então depois Jesus diz: amais uns aos outros como eu vos amei. Ai, mas você morreu por nós? Morri. E depois em João 17,5, na oração de Jesus, 17,5 não, João 17, Jesus ora ao Pai, dizendo que haja neles, naqueles que creem, o amor que há do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. E isso, gente, se depender de nós, não vai dar, não. Por isso buscai o reino dos céus primeiro, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Já caminhando para o final aqui, vou passar para os nossos passos práticos nessa semana. O primeiro deles é oração e meditação no Senhor. Ore e medite para que o Senhor sonde o seu coração. Use Salmo 139 para isso, é maravilhoso. Leia Salmos 139 em voz alta, declare Salmos 39 em voz alta dia após dia. Ore, busque, encontrará. Quem me buscar de todo o seu coração me encontrará, ali estarei. E outro ponto que eu queria agora é que vocês se colocassem de pé, por favor, e se reunissem em duplas, por favor, em duplas, com um irmão próximo a vocês. Pode ser da mesma família, pode não ser, mas se reúnam em duplas, e homem com homem, mulher com mulher de preferência, tá? A não ser os casados, não tem problema, mas se reúnam todos em duplas, por favor. É uma prática que nós talvez gostaríamos de adotar na igreja a partir de agora. Essa pessoa vai ser o seu amigo de oração.
Eu gostaria de sugerir a vocês, de propor a vocês que todos os dias vocês orem por essa pessoa. Seja uma mensagem no WhatsApp, seja uma ligação curta, um vídeo, um áudio, mas ore por essa pessoa, orem entre si, todos os dias, um pelo outro. Isso vai restaurar a nossa unidade cristã, gente. Isso vai nos fazer viver igreja e ser igreja. E eu queria que vocês começassem agora a fazer isso. Orem enquanto o louvor começa a ministrar, orem uns pelos outros, agradeçam a vida de cada um, fortaleçam uns aos outros. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa palavra de hoje. Senhor, fortalece-nos como igreja, fortalece-nos como unidade em Ti, Senhor, pois Tu és quem governa todas as coisas, e toda língua, todo joelho se dobrará ao Teu nome, Deus.